Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje a ideia do vídeo é poder compartilhar com vocês um pouquinho da minha coleção de jogos em mídia física do PlayStation 3. É uma plataforma aí que eu gosto muito. Para citar exemplos aí, o The Last of Us foi um jogo que me fez adquirir um PlayStation 3 na época e com ele acabei explorando outros jogos do console, então é uma plataforma que eu gosto bastante. E agora que o PlayStation 3, ele, digamos assim, tá praticamente descontinuado, né? Não tem mais jogos, é uma plataforma que tá com um custo legal aí para colecionar. E como diferente do Xbox, o PlayStation 3 não sofreu tanto assim com a pirataria. Acaba que o volume de jogos originais que se tem no mercado hoje é maior e você consegue montar uma coleção mídia física sem necessariamente gastar muito dinheiro, né? A maioria dos jogos, eles estão aí, né, os títulos mais vendidos aí, 30, 40, 50 reais, então é uma plataforma legal para quem não quer trabalhar com desbloqueio, quer só ter ali o console original com os jogos. Você consegue ter uma coleção legal sem gastar muito dinheiro, né? E a minha ideia não é ter um full set do PlayStation 3, né? Ou seja, ter todos os jogos lançados ou algo similar. A ideia é ter os jogos que eu gosto, que me marcaram na época ali. Alguns jogos que eu perdi, né? A gente nunca consegue jogar, dificilmente alguém consegue jogar tudo em uma geração. Então agora eu estou aproveitando que o preço está excelente para esse tipo de coleção e estou adquirindo aí aos poucos uns jogos que eu joguei e os que eu ainda quero jogar, né? Então, sem enrolar mais, vamos lá conferir o que eu já consegui montar nesses últimos meses aí. Vamos lá então, pessoal, começando por ele, o Batman. Esse jogo aqui é engraçado porque ele não é tão bom, né? Não é considerado tão bom quanto o Arkham City e o Arkham Asylum, porque, segundo a crítica, não trouxe grandes inovações, né? Mas é assim um jogo divertido, num preço super acessível aí, tá falando de 30, 40 reais, você consegue ele e na maioria das vezes em bom estado, né? Esse aqui tá completinho, então esse é o nosso primeiro game aí que foi um dos últimos que eu acabei adquirindo. E para continuar essa franquia aqui, Resistance é uma franquia super interessante, um FPS muito legal, com muita qualidade, mas é uma pena que ele ficou preso no PlayStation 3, né? A Sony acabou que não continuou, teve o Resistance 1, 2 e 3, mas depois disso não se falou mais na franquia e ela ficou meio de lado, né? Mas não deixa de ser um bom jogo. Esse primeiro, ele é até um pouco meio datado, ele lembra ainda alguns FPS mais estilo final de geração PlayStation 2, mas não deixa de ser um bom jogo que vale a pena conferir aí. Se você tem um PlayStation 3 aí para poder jogar esse cara, que infelizmente ele tá preso. Seguindo aí a sequência, né? Resistance 2. Um jogo bacana aqui também, consegui na GH aí, tá completinho, tá com o manual, tudo certinho. Na época que os jogos tinham um manual, né, que o manual era bem legal, trazia informação, às vezes foto do jogo, alguma coisa assim. Então hoje, infelizmente, isso se perdeu na mídia física, né? Você pega um jogo de PlayStation 5 aí, Xbox, Nintendo, não tem nada, né? Basicamente, quando tem alguma coisa é um encarte. Um encartezinho simples. Seguindo Resistance 3, né? A sequência direto. Bom, mais um game super legal aí. Bem interessante. Até um salto gráfico legal em relação aos outros dois. Então não podia deixar aí de ficar de fora, né? Então consegui adquirir os três aí e fechar a coleção aí, né? E agora seguindo para outra franquia aqui que eu acho sensacional, mistura duas coisas que eu gosto, que é um pouco do survival horror com ali aquela tensão, a temática, né, de você estar preso numa nave espacial ali, explorando ali a nave, né? Então é um jogo que eu acho muito legal e o público também reconhece isso, né? Então a gente teve aí Dead Space 1, 2 e 3,
falando como aí coleção, o Dead Space 1, ele é um pouco mais raro de se encontrar, né? É um jogo mais antigo. A maioria tá bem surrado no mercado, assim, e quem tem o primeiro, ele é um custo um pouco maior, né? Então, esse aqui foi o que eu acabei adquirindo por último, por ser mais difícil de se encontrar e mais caro também. Já o Dead Space 2, o Dead Space 2 e 3, eles não são, eles são bem mais fáceis de se achar e de se achar em bom estado, né? Então, acabei que eu peguei aqui o Dead Space 2 na Platinum Hits e o Dead Space 3 aqui na versão padrão dele, né? Se eu não me engano, nenhum dos 3 jogos, tá? Tem dublagem. Não me recordo se o 3 ele tem legenda, mas acredito que tenha. E o 1 e o 2 tem espanhol ali que dá para você colocar, que ajuda a entender caso você não tenha muita familiaridade aí com o inglês. E para continuar, a gente tem uma franquia aqui que eu acho muito legal mesmo, acho que talvez o melhor FPS ali da geração do Play 3, que é o Killzone, né? Especialmente o Killzone 2. O Killzone 2 ele usa bastante da capacidade do Play 3 ali. É um jogo que com certeza, se você tem um Play 3 disponível, é um jogo que você deve dar uma experimentada aí, porque o lore é muito legal, as fases são muito legais ali, o mundo que foi construído é muito, muito fantástico. E é uma pena que ele tenha ficado preso também no PlayStation 3, né? Seguindo aqui, a gente tem a sequência direta dele, que é o Zone 3. Outro excelente jogo. Não é melhor que o 2, na minha opinião. Claro que é questão de gosto. Mas ele é tão bom quanto o 2, então vale a pena, né? O Killzone 1, ele tem a versão para o PlayStation 3, mas ele é um jogo portado do PlayStation 2, então ele é bem mais datado, né? Mas também não deixa de ser um jogo interessante para conferir. Tem uma outra versão chamada Killzone Trilogy, que contém os 3 jogos, mas eu não tenho essa versão mais. Era a versão que eu tinha antes e eu acabei vendendo ela, e agora que eu fui recomprar eu acabei não achando ela de volta. E agora, para continuar, o Resident Evil 6, que é um jogo aí que divide opiniões, né? É um bom jogo de ação, na minha opinião, na opinião de várias pessoas, mas não é Resident Evil, né? Não tem aquela pegada dos jogos anteriores. O pessoal já reclamou desde a época do Resident Evil 4, né? Mudança de câmera, de jogabilidade, né? O pessoal mais purista já não gostou ali, né? E dali pra frente a franquia foi mudando, né? Mas não deixa de ser um jogo legal, acho um jogo divertido, principalmente a campanha do Leon ali, é bem bacana. Eu acho que vale a pena ser jogado, tem legenda em português esse jogo, e ele tem um preço muito acessível, fácil de encontrar, né? Resident Evil sempre vende bastante, não é difícil de encontrar, então acho que vale a pena aí talvez dar uma experimentada aí quem tiver a fim de jogar um Resident Evil um pouco diferente. Seguindo aqui, a gente tem o Resident Evil 5 Gold Edition, que é um cara que é um jogo que eu gosto. Ele também tem um pouco da pegada ali mais pro Resident Evil 4, né? Uma evolução de jogabilidade leve, mas que é legal. É um jogo que eu joguei ele no PC na época, rejoguei e pretendo jogar de volta aí quando for possível. É uma pena que também essa versão aqui, ao menos no meu disco aqui, não tem nenhuma legenda em português, seria interessante. Bom, e agora vamos trazer um clássico, né? Uma saga clássica aí do PlayStation, que é o God of War. O Ascension aqui é um jogo, eu acho legal, né? Apesar de muita gente não ter gostado, mas eu acho legal. É um jogo que consegue te prender aí. Tem a pegada God of War, propriamente dito, né? Não foge tanto assim como algumas pessoas falam. Talvez alguma coisa de história não agradou o pessoal, mas a jogabilidade tá lá, os elementos estão lá, então eu acho legal. E esse jogo tem dublagem e legenda em português, então não deixa de ser um item para facilitar aí, quem quiser compreender um pouco mais da história ali,
acaba trazendo uma imersão maior também para mim. Seguindo na mesma saga, eu tenho o Collection, né? O Collection é o 1 e o 2 remasterizado para PlayStation 3, então melhorado os gráficos, acho que também evoluído um pouco a questão do FPS ali, é mais estável, né? São jogos bacanas. Ainda não joguei um pouco do primeiro ali, mais para dar uma testada no disco, mas pretendo jogar assim que eu conseguir um tempinho aí, porque vale a pena, é uma saga legal, não deixa nada a desejar aí, é uma jogabilidade muito legal e eu acho que vale a pena experimentar. Seguindo, temos o BF3, é um jogo que eu gosto muito da campanha, acho a campanha dele divertida. Na minha opinião, do BF3 em diante, as campanhas ficaram horrorosas. O 4 ainda é ok, mas as campanhas dos demais BFs só serviam basicamente para te ensinar a jogar o multiplayer, né? Diferente do COD, que, ok, tem os elementos do multiplayer ali, claro, né? A gente tá falando do mesmo jogo, o mesmo motor gráfico e tudo mais. Só que a campanha é sempre uma campanha bacana, com fases diferentes ali. Gosto bastante da jogabilidade do BF3, acho que eles acertaram em cheio aqui, mas infelizmente de lá pra cá, meio que só decepção, né? Deixou o COD sem concorrência. Falando de PlayStation 3 exclusivos, tá aqui uma franquia que eu gosto muito, Uncharted com certeza me marcou. São jogos legais, são uma pegada mais sessão da tarde, como eu gosto de falar, onde você sabe que tem um mocinho e vai acontecer um monte de coisa e no final vai ficar tudo bem, eles vão terminar a aventura e tudo mais. É o formato clássico, né? Mas não deixa de ser uns jogos bem legais aqui. Eu preferi pegar a versão europeia, que até procurei essa Platinum aqui, porque eu dou muita risada com o primeiro jogo em português de Portugal. Fica muito engraçado os diálogos ali, então parece que na época trouxe uma a mais pro jogo aí. Não deixa de ser um jogo bonito, ele é bem datadinho, você percebe que ele tem jogabilidade, modelagem dos personagens início PlayStation 3, mas diverte muito, né, que é o papel principal de qualquer jogo. Seguindo a sequência direta, também aqui, coincidentemente peguei na Platinum aqui, não foi de propósito, mas foi que apareceu para comprar. Então, essa é uma sequência direta bem bacana, na minha opinião o melhor dos três, tá? São fases bem legais que tem no jogo, no Uncharted 2 mesmo. A jogabilidade foi refinada, eu acho que sensacional, assim. Pra mim o 2, se fosse para colocar numa sequência, seria um Uncharted 2, 3 e depois o 1, né? Falando de PlayStation 3, né? De PlayStation 4 não contaria aqui nesse meu ranking, vamos falar assim, né? Então, seguindo aqui, eu também consegui pegar o 3. O 3 tem dublagem, tá? Dublagem, legenda aí em português, então ajuda na imersão e também é um jogo fantástico. Tem vários momentos memoráveis aqui nesse jogo que quem não jogou eu recomendo ainda. E também os 3 jogos são super baratos, né? Eles venderam bem, então sei lá, negociando aí com menos de R$100 você fecha nos 3 aí em qualquer, basicamente, loja do usado, né? MW3, COD dispensa comentários, pra mim é o melhor FPS de todos os tempos, sempre com campanhas divertidas, então não vou me alongar, é a mesma desculpa para comprar COD de sempre. Não, por incrível que pareça, não jogo multiplayer, vou falar assim, tô mais da velha guarda, onde não existia online, nos primeiros consoles que eu jogava, então também não faço questão, não acho legal, acho fantástico o que eles fazem no online, mas o meu foco é sempre a campanha, né?
É a mesma coisa, então, com Black Ops, cara. Não teria como deixar esse jogo fora da coleção, é fantástico. Uma história bem legal, um plot legal, personagens legais ali, Guerra Fria, todo esse clima, acho muito legal. É muito bom mesmo. Mais um COD. Esse COD, para quem não sabe, ele é uma coletânea de várias batalhas ali da Segunda Guerra Mundial. Então tem batalha no Atlântico, na União Soviética, em vários lugares. É muito legal mesmo esse COD. Gosto da temática da Segunda Guerra Mundial aí. Sempre que sai um jogo novo aí da franquia COD aí na Segunda Guerra Mundial, eu tento jogar. E para fechar COD, a gente tem aqui o Call of Duty Ghosts, que é um COD, eu acho muito legal esse COD aqui, principalmente o começo dele, todo aquele clima da Norad explodindo, da estação espacial sendo atacada ali, acho fantástico. Não vou dar muito spoiler, talvez, por incrível que pareça, eu vejo que bastante pessoas não jogaram as campanhas, então não comento muito. Eu recomendo quais COD que eu acho que tem campanhas legais e aí a pessoa joga e tira a conclusão dela. Mas eu acho que esse aqui, sem dúvida, tem um dos melhores inícios de Call of Duty. Variando um pouco o estilo agora, Top Spin 3, um joguinho de tênis básico aí, pô, legal pra caramba. Diverte bem aí. Esse tá completinho, tá bem cuidado esse jogo. Também consegui baratinho. E lembro que eu joguei isso aqui com um amigo da época da faculdade, então me traz algumas recordações ali do PlayStation 3 ali. É um jogo divertido, com certeza é um dos melhores de tênis que eu acho que tem. E esse aqui foi o jogo de oportunidade. Eu não sou tão fã da franquia Assassin's Creed assim, só porque tava numa feira, eu tenho muito contato com amigos aí, outros colecionadores. Apareceu esse cara aqui muito bem, tá relativamente bem cuidado aqui, né, por um preço irrisório que eu acabei pegando, então eu acho que valeu a pena manter na coleção, até porque esse jogo aqui ele é histórico, né, mesmo que você não goste de Assassin's Creed, você tem que reconhecer que essa franquia que é uma das que transformou o mundo de videogame, né? Deixou, talvez, falar assim, vamos fazer uma transição para um jogo mais sério, né? Para os jogos ficarem mais sérios, com temáticas mais interessantes. E aqui, começando a fechar aqui a coleção, temos ele, Aliens, Colonial Marines. Acho que um jogo flopado, como o pessoal chama. Esse jogo não caiu no gosto da galera, acho que muito por problemas de bug e tudo mais. Talvez por ser um jogo meio raso, mas, de novo, né, o jogo de oportunidade estava num preço muito bom. Gosto muito da franquia Alien ali, acho que sensacional, tantos filmes como, para citar o exemplo do Alien Isolation, que é um jogo fantástico ali. Que foi o primeiro jogo basicamente que eu fechei no PlayStation 4, então um pouco diferente de outras coisas que eu tinha jogado, então acabou que tem um carinho especial pelo jogo. E esse aqui eu ainda não joguei, mas tá na lista aí, né? Consegui ele bem conservado aqui por um preço bem legal, então por que não, né? Vamos dar uma experimentada. E para fechar a coleção, o jogo mais raro que eu tenho aqui, que é o Capitão América, um jogo da SEGA aí, que também foi meio relativamente flop na época. Ele teve notas medianas, o pessoal da crítica não gostou muito, porém ele parece ser um jogo bem interessante. Pelo pouco que eu joguei aqui, ele é bem legal mesmo, né? Tá completinho essa versão minha. Ele é um pouco meio chato de achar. Eu achei num preço bem legal, porque tava com a capinha quebrada. O encarte um pouco ondulado aqui, então eu consegui um preço bem legal. O disco tá perfeito. Então eu só fiz a troca da capinha aqui mesmo.
e dei uma ajustada aqui no encarte e ficou bem legal. Achei que paguei um preço bem justo aqui e esse jogo tá se valorizando aí cada vez mais, né? O pessoal tem procurado e quem tem tá pedindo um preço relativamente caro. Para ter noção, é basicamente quem tem tá pedindo o preço de um jogo do PlayStation 5 aí, dependendo do título. Então fechamos aqui a coleção, pessoal. Se você chegou até aqui, provavelmente você gosta bastante de games, então canal pequeno, novo, começando aí é um pouco difícil. Pessoal, se vocês puderem deixar aí algum comentário, algum gostei, alguma observação de melhoria aí, né? Esse é o primeiro vídeo do canal, basicamente. Ainda tô aprendendo como que a gente faz essa ciência de gravar vídeo pro YouTube. Então, se vocês puderem deixar algum comentário aí, alguma observação, um like ou dislike que seja, me ajuda aí a entender os próximos passos. Valeu, pessoal. Muito obrigado e até a próxima.